Olá e boas-vindas a quem acompanha o programa. Preparem-se, porque o nosso mergulho de hoje vai mexer com algumas daquelas certezas fundamentais. Aquelas certezas bem enraizadas. Exatamente. Aquelas que muita gente carrega a vida inteira sem nunca questionar, sabe? E é um prazer imenso estar aqui para essa conversa. O prazer é meu. Hoje nós vamos explorar a evolução da lei divina, desde os tempos de Noé até a chegada de Cristo. Um período histórico gigante. Gigante, e focando na distinção entre códigos morais universais e alianças específicas. A nossa missão nessa análise aprofundada é desmistificar uma ideia extremamente comum. Que é a presunção sobre os 10 mandamentos, certo? Isso, a presunção de que os 10 mandamentos sempre foram um código moral desenhado e exigido para toda a humanidade desde o princípio dos tempos. Sem dúvida. Acho que o mais empolgante desse tema é que ele nos obriga a tirar as lentes modernas. Sim, as lentes com as quais costumamos ler o passado. Exato. Muitas vezes projetamos a nossa compreensão cristã ocidental atual sobre textos literários muito antigos. Textos que tinham propósitos históricos e pactuais incrivelmente específicos no antigo Oriente Próximo. Certo, vamos desvendar isso. Porque quando começamos a analisar a tradição histórica e rabínica, esbarramos em um conceito surpreendente logo de cara. Antes mesmo de Moisés existir, e muito além das fronteiras do que viria a ser a nação de Israel, já existia um padrão moral aplicável a todos os seres humanos. Um padrão universal. Exato. Estamos falando das chamadas 7 leis de Noé. Ou leis noéticas. O Talmud babilônico e grandes pensadores, tipo Maimônides, codificaram isso de forma muito clara. Muito claro. A tradição rabínica, com forte apoio de pesquisas acadêmicas sobre o contexto bíblico, afirma que o Criador estabeleceu um conjunto de deveres morais mínimos e esses deveres eram exigidos de absolutamente todos os povos. Não só dos israelitas. Não, de todos. Maimônides detalhou que 6 mandamentos foram dados originalmente a Adão: a proibição da idolatria, da blasfêmia, do homicídio, da imoralidade sexual, do furto. E tem um que é um dever positivo, certo? Sim, de forma muito interessante, a obrigação de estabelecer tribunais de justiça. Para garantir a equidade na sociedade. E o 7º mandamento entra um pouco depois nessa linha do tempo. Isso, após o dilúvio. Um mandamento adicional foi dado especificamente a Noé e aos seus descendentes, que é a proibição de comer o membro de um animal ainda vivo. Que, na essência, reflete uma proibição geral e bem profunda contra a crueldade para com seres vivos. E é crucial entender que não estamos falando apenas de 7 regrinhas simples. Não é um checklist básico. Longe disso. São como grandes guarda-chuvas jurídicos. Estudiosos como o rabino Aaron Lichtenstein demonstraram que cerca de 66 mandamentos morais específicos podem ser derivados dessas 7 leis noéticas. Esse ponto é fundamental. É um sistema ético muito robusto. Eles usam a mesma metodologia exegética que os rabinos aplicam para derivar as famosas 613 mitzvot. As mitzvot, só para quem não está familiarizado, é o termo hebraico que designa os mandamentos, não é? Idade da lei na Torá. E o que é fascinante aqui é a lógica teológica por trás da aplicabilidade universal desse sistema noético. Explica um pouco mais sobre essa lógica. Pensemos bem segundo a narrativa do livro de Gênesis. Toda a humanidade pós-dilúvio descende da família de Noé. Certo. Portanto, do ponto de vista dessa tradição antiga, todo não-judeu no mundo é, automaticamente e por direito de nascença, um filho da aliança de Noé. Um filho da aliança de Noé. Isso cria um cenário de coexistência muito interessante. Eu me lembro de ler sobre o filósofo judeu medieval Yosef Albo. Ah, sim, Yosef Albo. Ele descreveu isso perfeitamente como um sistema de 2 vias. Ele argumentava que, enquanto a lei mosaica existia dentro das fronteiras de Israel, todas as outras nações do mundo tinham a lei noaquita. Ou seja, as nações gentílicas podiam alcançar a retidão. Exato. Alcançar a justiça e o favor divino através dessa lei universal original, enquanto Israel tinha um caminho particular, um chamado distinto através da Torá. É uma visão de mundo muito inclusiva, além de bem estruturada. Reconhece que o Deus bíblico não deixou o resto da humanidade tateando no escuro no que diz respeito à moralidade.
enquanto focava apenas em um pequeno grupo no Oriente Médio. Isso. O padrão estava lá para todos. Mas espere um pouco, vamos fazer o papel de advogado do diabo aqui. Vamos lá. Se a humanidade inteira já tinha essas 7 leis abrangentes, cobrindo coisas cruciais como homicídio, roubo, imoralidade e justiça, qual foi a vantagem prática do evento no Monte Sinai? Boa pergunta. Por que Deus precisou descer e dar os 10 mandamentos para Israel? Parecem redundantes. Qual era o propósito desse novo código se o básico já estava coberto? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta muda absolutamente tudo. A pesquisa acadêmica histórica demonstra de forma consistente que o Decálogo, os 10 mandamentos, não era um código moral genérico sendo revelado pela primeira vez. Ele não era só uma lista de boas maneiras para o mundo. Não era. Ele era, na verdade, o documento de aliança, o tratado de fundação da nação de Israel. Os historiadores e arqueólogos identificam que a estrutura literária dos 10 mandamentos espelha com perfeição os antigos tratados de suzerania. Aqueles tratados políticos antigos, Especialmente os modelos usados pelo Império Hitita no 2º milênio a.C. tratados de suzerania. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu estava analisando esses contratos antigos recentemente e eles seguem uma fórmula incrivelmente rígida. Bem rígida. É tipo um contrato de franquia exclusiva nos dias de hoje, sabe? Onde a matriz dita as regras para um franqueado em troca de proteção e do uso da marca. Uma ótima analogia. No mundo antigo, era um acordo político entre um grande imperador, o suzerano, e um rei menor, o vassalo. E o impressionante é que o Decálogo é praticamente o espelho dessa estrutura jurídica. É uma correspondência exata. Todo tratado hitita de suzerania tinha elementos fixos. Começava com um preâmbulo identificando quem era o grande rei. Depois vinha um prólogo histórico. Lembrando os favores que o grande rei já tinha feito, certo? Isso, os favores pelo vassalo no passado. Só então vinham as estipulações, ou seja, as regras. Depois, a invocação de testemunhas e, por fim, as bênçãos para a obediência e as maldições para a quebra do acordo. E quando lemos o livro de Êxodo, vemos essa exata constituição. Exato. Quando o texto começa com "Eu sou YHW teu Deus", esse é o preâmbulo clássico, o suzerano se apresentando. E logo em seguida vem o prólogo histórico, a justificativa do contrato. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Exatamente. Essa declaração de abertura só faz sentido para um povo específico que viveu a experiência traumática e libertadora do Êxodo. Com certeza. Se tentássemos aplicar isso como um código universal e chegássemos para uma civilização antiga na Ásia ou na Europa, dizendo "Eu te tirei do Egito", a resposta seria de total confusão. Claro. Nenhuma outra nação passou por isso. Perfeito. Em seu contexto literário e histórico primário, o Decálogo proclama o status exclusivo de Israel, enraizado em uma relação de aliança única. E o caso de teste definitivo, a prova irrefutável dessa exclusividade, é o mandamento do sábado. O sábado é o grande selo de exclusividade. O selo do contrato. Quando observamos o texto de Êxodo 20, a justificativa dada para guardar o sábado aponta para trás, para a semana da criação. No entanto, quando os mandamentos são repetidos 40 anos depois em Deuteronômio 5, a justificativa muda completamente. Muda o foco. O motivo passa a ser a libertação do Egito. O texto diz, essencialmente, "Lembra-te de que foste escravo no Egito, por isso te ordeno que guardes o sábado." Em ambos os casos, funciona como o sinal distintivo do tratado para Israel. E aqui entra um dado crucial do estudo do judaísmo antigo. A Halaká, que é a lei religiosa judaica estruturada, na verdade, proíbe que não-judeus observem o sábado. Proíbe mesmo. Proíbe. Os rabinos ensinaram que um noaquida, ou seja, um descendente de Noé, um gentil, poderia observar praticamente todos os princípios morais, mas a guarda do sábado, como um dia de descanso consagrado, lhe era vedada. Pensemos na lógica disso. Se os 10 mandamentos fossem um código universal criado para toda a humanidade seguir incondicionalmente desde a criação, essa proibição rabínica seria um absurdo teológico. Um contrassenso total. Mas ela faz sentido perfeito quando entendemos que o sábado era o anel de casamento, o sinal do tratado de suzerania específico entre Deus e a nação de Israel, e não um requisito para o resto do mundo. Precisamente.
E isso nos leva à próxima grande questão. Se o resto do mundo não estava sob o Pacto do Sinai, o que estava acontecendo fora de Israel? Estava um mundo em completa anarquia moral? A história prova que não. Estava longe disso. E quando mergulhamos na arqueologia comparada, vemos civilizações inteiras que floresceram milênios antes de existirem cópias da Torá, operando sob sistemas de justiça que ecoam de forma assustadora aos princípios noéticos. É verdade. É como se houvesse uma memória moral coletiva da humanidade. Vamos fazer um passeio por esses paralelos históricos, porque os detalhes das fontes são fascinantes. Vamos começar pela Mesopotâmia, o berço da civilização. Temos o Código de Ur-Nammu, originário da Suméria, datado de cerca de 2100 a.C. Estamos falando de séculos antes de Moisés, e é o código de leis mais antigo já descoberto. E o que encontramos nele? Punições severas para homicídio, regulamentações rigorosas contra o roubo e condenação do adultério. Mais tarde surge o famosíssimo Código de Hammurabi por volta de 1792 a.C. na Babilônia. Que é super detalhado. Quase 300 dispositivos legais minuciosos regulando justamente a criação de tribunais, estabelecendo penalidades para falso testemunho e protegendo a propriedade contra furtos. O pilar da justiça noética já estava operando ativamente na estrutura social babilônica. É impressionante. E se viajarmos para o oeste? Para o Egito Antigo, encontramos um cenário moral e religioso igualmente complexo. A religião egípcia era centrada no conceito de Ma'at. Que englobava a verdade e a justiça, certo? Isso, verdade, balanço, ordem e justiça. O Livro dos Mortos descreve o tribunal de Osíris no pós-morte, onde o coração do falecido era pesado contra a pena da verdade. Para passar por esse julgamento, a alma precisava recitar os 42 preceitos de Ma'at. As chamadas confissões negativas. Exatamente. E o que a pessoa precisava atestar diante dos deuses egípcios? Coisas como: não cometi homicídio, não contei mentiras, não cometi adultério, não roubei os bens dos templos. As exatas categorias morais que Maimônides listaria milênios depois. Como as leis de Noé. E isso se expande também para o mundo clássico greco-romano. Em Atenas, as famosas leis de Dracon, apesar de serem conhecidas por serem muito severas, deram um passo civilizacional enorme ao estabelecer que o homicídio não era mais uma questão de vingança privada entre famílias. Passou a ser um crime contra o Estado. Um crime que exigia tribunais de justiça organizados, o cumprimento perfeito de um dos mandamentos de Noé. Sim, e no campo filosófico, os estoicos, na Grécia e em Roma, desenvolveram extensamente a ideia de uma lei natural. Eles argumentavam que existia uma ordem moral, racional, inerente ao cosmos, acessível a todo ser humano através do uso da razão. E os romanos aplicaram isso no direito, não foi? Transformaram isso em jurisprudência prática criando o jus gentium, ou o direito das gentes, que era o corpo de leis aplicado a todos os povos dentro do império, independentemente de sua cidadania. Tudo baseado no que eles consideravam princípios universais de justiça, em contraste com um direito civil exclusivo dos cidadãos romanos. Incrível. E talvez o paralelo mais impressionante que encontrei nas fontes venha do Oriente, da Índia. O conceito de Dharma. Isso. Na tradição milenar hindu, temos esse conceito fundamental de Dharma, que denota o dever moral, a ordem cósmica e a conduta reta. Mas o que realmente chama atenção é a narrativa épica de Manu. Ah, a história do dilúvio indiano. Exato. Segundo os textos antigos da Índia, Manu foi um rei e um homem de grande retidão. Ele é avisado por um avatar divino, na forma de um peixe, sobre um dilúvio cataclísmico que destruiria a terra. Manu constrói um barco, sobrevive à inundação salvando as sementes da vida e se torna o progenitor da humanidade pós-dilúvio. E o grande legislador da sociedade. Exatamente. As semelhanças com a figura bíblica de Noé e o estabelecimento de uma lei moral universal a partir de um sobrevivente do dilúvio são impossíveis de ignorar. Se conectarmos todos esses paralelos fascinantes ao quadro geral do desenvolvimento do direito no mundo ocidental, percebemos que não se tratou apenas de coincidências isoladas. Grandes mentes jurídicas do início da era moderna entenderam perfeitamente essa distinção entre o particular e o universal. Hugo Grossio é um ótimo exemplo disso. O jurista holandês do século XVII,
Ele é universalmente considerado o pai do direito internacional. E ao lado dele, o formidável jurista inglês John Selden, que escreveu tratados exaustivos sobre o assunto. Selden chegou a demonstrar que os princípios do direito natural romano e grego estavam, em sua essência, contidos nas categorias abrangentes das 7 leis de Noé. Exato. Ambos os estudiosos argumentaram vigorosamente que o verdadeiro fundamento para uma jurisprudência internacional que pudesse arbitrar conflitos entre nações de diferentes fés e culturas não poderia ser os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos eram exclusivos do Pacto de Israel? Perfeito. O fundamento teria que ser as leis noéticas universais. Isso resume perfeitamente o cenário histórico pré-cristão. De um lado, o mundo gentílico navegando pelo Código Universal da Consciência Humana e da tradição noética, do outro, Israel operando sobre seu pacto exclusivo, focado no sistema mosaico, no templo e nas 613 mitzvots. E então, chegamos ao 1º século. A grande virada. Um carpinteiro da Galileia é crucificado e ressuscita. E, de repente, o mundo inteiro se vê diante de um terremoto teológico. Então, o que tudo isso significa? Como a vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento do que os cristãos chamam de nova aliança impactou esse complexo sistema de 2 vias? É aqui que o apóstolo Paulo entra no cenário para reescrever a compreensão das alianças. E ele usa analogias brilhantes. Na carta aos Gálatas, no capítulo 3, Paulo usa uma palavra grega muito específica e carregada de significado para descrever a função da lei mosaica, paidagogos. Pedagogos, que dá origem à nossa palavra pedagogo. É um termo frequentemente traduzido de forma incompleta como aio ou mestre. Mas na sociedade greco-romana, o paidagogos não era o professor acadêmico. Era geralmente um servo ou escravo de confiança encarregado de disciplinar uma criança. Protegê-la de perigos morais. Sim, e conduzi-la fisicamente todos os dias até a escola, onde ficaria sob os cuidados do verdadeiro mestre. Era uma função rígida, necessária, mas intrinsecamente temporária. Paulo argumenta que a lei mosaica serviu como esse tutor estrito para a nação de Israel. Mas uma vez que a criança atinge a maturidade, que no caso é a chegada do Messias, da fé em Cristo, o papel do paidagogos se encerra. Eu adoro usar uma analogia moderna para isso. É como as rodinhas da bicicleta. Adoro essa analogia. Elas são absolutamente essenciais e salvam a criança de muitos machucados quando ela está aprendendo a manter o equilíbrio. Tem uma função protetora vital. Mas, se você já aprendeu a pedalar, já é adulto, e tenta participar de uma corrida profissional usando rodinhas de apoio, você não entendeu o propósito delas. Vão mais atrapalhar do que ajudar. Elas foram feitas para serem removidas quando o verdadeiro equilíbrio chegasse. A lei mosaico eram as rodinhas de Israel até a chegada da realidade que é Cristo. Uma excelente analogia. E as cartas apostólicas vão além, mostrando o impacto universal dessa mudança. Em Efésios 2, a imagem usada é arquitetônica. O texto fala de uma parede de separação que mantinha judeus e gentios irremediavelmente divididos em inimizade. E essa parede era a lei, não é? Sim, essa parede metafórica era a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. O sacrifício de Cristo, segundo Paulo, derrubou essa parede com um objetivo claro: criar, a partir de 2 povos divididos, um novo homem, reconciliando ambos com Deus. E na carta aos Colossenses, no capítulo 2, a figura de linguagem muda de arquitetura para economia e direito. Paulo usa a palavra grega xerografon, que muitas traduções trazem como escrito de dívida ou cédula de dívida. O xerografon era o documento manuscrito assinado pelo devedor, reconhecendo sua dívida legal. Representava o registro de falências morais. E aqui a teologia paulina é vasta. Essa cédula incluía a totalidade da ordem legal que expunha o pecado humano. Fossem as leis de Noé ou as leis de Moisés. Exatamente. Fossem as obrigações noéticas genéricas quebradas pelas nações gentílicas ou os estritos mandamentos do Sinai.
quebrados por Israel. O texto afirma de forma triunfal que a morte substitutiva de Cristo cancelou totalmente as exigências punitivas de ambos os sistemas. Ele pegou essa cédula de dívida incriminadora e a encravou na cruz. Pense no esferografão como aquele seu histórico de crédito negativo. Nome sujo. Cheio de protestos no cartório, restrições no Serasa, mas em uma escala cósmica e espiritual. Era a lista detalhada e inegável de todas as quebras de contrato do ser humano com o Criador. A cruz, essencialmente, foi a liquidação absoluta e o rasgar dessa dívida inteira. Uma liquidação total. E o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, dá o golpe final no antigo sistema dizendo: ao dizer nova aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhece está a ponto de desaparecer. Forte. Não é uma teologia de substituição arbitrária, mas uma teologia de cumprimento perfeito. Cristo cumpre a lei e introduz uma realidade superior. Isso levanta uma questão importante, porque como toda grande revolução teológica, isso gerou uma crise institucional gigantesca nos primeiros anos do cristianismo. O livro de Atos, no capítulo 15, relata o famoso Concílio de Jerusalém. Por volta do ano 50 da nossa era. Isso. A igreja primitiva, que começou estritamente judaica, estava de repente explodindo em crescimento em regiões pagãs. Gentios de todo o Império Romano estavam aceitando a mensagem de Cristo. E os líderes em Jerusalém entraram em pânico. E com razão, da perspectiva deles. Sim, eles perguntaram: e agora? O que exigimos deles? Eles precisam ser circuncidados, eles têm que começar a guardar a lei de Moisés, observar o sábado e as dietas kosher. E essa foi a primeira grande tempestade teológica da história cristã. E a decisão que os apóstolos tomam em Atos 15 é uma obra-prima de sabedoria prática e alinhamento histórico com o que estamos discutindo hoje. Eles emitem o decreto apostólico. E adivinhe, eles não enviam um pergaminho dizendo aos gregos e romanos: aqui estão os 10 mandamentos, passem a guardá-los. Longe disso. Em vez disso, sob a orientação do Espírito Santo, eles pedem que os gentios recém-convertidos se abstenham de 4 coisas específicas: as contaminações dos ídolos, a imoralidade sexual, o consumo de animais sufocados e o consumo de sangue. Essa lista não é aleatória, certo? De jeito nenhum. Inúmeras análises acadêmicas pontuam que essas 4 proibições se alinham quase perfeitamente às categorias das antigas leis de Noé e aos regulamentos para estrangeiros que viviam em Israel, encontrados em Levítico 17 e 18. Fascinante. O Decreto de Jerusalém não foi a criação de um novo checklist legal para alcançar a salvação celestial. De forma alguma. Funcionou como uma ponte pastoral brilhante. Como uma concessão mútua para a paz na comunidade. Exatamente. O problema prático imediato era garantir a comunhão de mesa. Os judeus cristãos ainda mantinham sensibilidades culturais fortíssimas em relação à pureza ritual e alimentar. Comer na mesa a mesa com um gentio recém-saído do paganismo era impensável para eles. Criaria um racha enorme na igreja. Com certeza. Ao estabelecer esse padrão mínimo de conduta, baseado nos antigos deveres de Noé e na lei de pureza para residentes estrangeiros, os apóstolos permitiram que judeus e gentios sentassem juntos, partissem o pão e convivessem pacificamente nas igrejas locais. E fizeram isso sem comprometer a grande verdade recém-revelada: a liberdade em Cristo isentava os crentes gentios de carregar o jugo do sistema da lei mosaica. Uma solução elegantíssima. Para tentar amarrar toda essa riqueza de informações que discutimos hoje, acho que podemos resumir a história bíblica da lei em 3 grandes e distintas fases pactuais. Isso ajuda a organizar a mente de quem nos acompanha. A progressão é bem clara e linear. Primeira fase, a era pré-Sinai. Desde as origens até a formação de Israel no deserto, temos a lei noética atuando de forma singular. Governando as obrigações morais básicas de toda a humanidade perante a divindade. Isso mesmo. A segunda fase seria o período do Sinai até o Calvário. É aqui que entra o famoso sistema de 2 vias. A lei mosaica, com suas cerimônias, sábados e 613 regras,
é introduzida como uma aliança contratual estritamente para a nação de Israel. Rodando em paralelo com a lei noética que continua existindo silenciosamente operando na consciência do resto das nações. E por fim, a terceira fase, o mundo pós-Calvário. A fase atual, a obra redentora na cruz, encerra a utilidade desse sistema duplo. O Messias cumpre plenamente as justas exigências de ambas as alianças. Ele inaugura a nova aliança, que remove a parede de separação e une todos os que creem. Judeus ou gregos, escravos ou livres. Sob o que o apóstolo Paulo chama em Gálatas 3:28, de um novo homem. Nessa nova economia espiritual, o crente não é governado por tábuas de pedra, mas pela lei do Espírito e pela graça de Cristo. É impressionante ver a coesão desse plano que atravessa os milênios. E por que dedicar tempo para entender essas distinções pactuais importa para quem nos ouve hoje? Importa profundamente porque nos liberta do perigo do anacronismo teológico. Ler o passado com os olhos do presente. Exato. Entender a evolução das alianças nos protege de pegar regulamentações que eram contratos locais transitórios para um povo específico no deserto antigo e tentar impô-las artificialmente ao mundo moderno inteiro como um fardo universal. Além disso, proporciona uma apreciação muito mais rica da imensidão da nova aliança. Perceber a distinção entre o Código Mínimo das Nações e o Tratado de Suzerania Restrito de Israel não diminui a autoridade dos textos antigos. Pelo contrário, sublinha o respeito pela revelação progressiva na história. E, de forma crucial, magnifica a genialidade da obra de Cristo em solucionar a barreira intransponível que a lei externa havia se tornado, provendo verdadeira justificação que o mero cumprimento de regras nunca pôde oferecer. A justiça plena, como ensinada no Novo Testamento, é fundamentada na obra consumada de Cristo e é aí que a alma encontra verdadeiro descanso. Exato. O verdadeiro descanso é relacional, não meramente legal ou cronológico. E antes de encerrarmos o programa, quero deixar um pensamento final instigante, algo para nossa audiência ponderar ou até mesmo investigar por conta própria durante a semana. Deixe-nos com essa reflexão. Pensemos no seguinte: se os princípios morais mais nobres e profundos da experiência humana, a percepção inata de que a vida humana é sagrada e o homicídio é aberrante, a repulsa natural à injustiça e ao rombo, a busca incansável por tribunais que julguem com equidade, todos esses pilares. Se tudo isso brotou simultaneamente nas agitadas ruas da Babilônia, nos misteriosos templos do Egito e nas margens reflexivas dos rios na Índia, milênios antes de existirem Bíblias impressas, pergaminhos hebraicos ou esforços missionários, será que a verdadeira revelação divina da moralidade não se resume apenas a letras esculpidas em tábuas de pedra no topo de um monte? É uma grande pergunta. Talvez, como a ideia da lei noética sugere, a justiça seja uma bússola moral fundamental que o próprio Criador codificou meticulosamente na estrutura de DNA do espírito de cada ser humano desde o primeiro amanhecer da nossa espécie. Fica a reflexão para vocês que estão do outro lado. Agradecemos imensamente a todos que nos acompanharam nesta jornada histórica e teológica. Um abraço e até a nossa próxima análise.